Oi, gente! Eu sou a Marília Bezerra, tutora de língua portuguesa do Projeto Feynman. Eu queria pedir para vocês darem like nesse vídeo se tiverem gostado, se já estiverem gostando, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder mais nenhum vídeo e não deixarem de acessar o AVA, porque lá estão todos os conteúdos bem explicadinhos e a gente precisa acompanhar por lá para não se perder. Mas enfim, vamos lá pro vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre as orações subordinadas substantivas. A primeira coisa que pra gente entender esse conteúdo quando eu falo de orações, significa que eu tô falando de verbo, que eu tô falando de uma estrutura que se organiza ao redor de um verbo. Subordinada é que ela vai estar submissa a alguma coisa, né? Ela vai estar ligada a uma outra estrutura. Então, vai estar ligada a uma oração principal. E substantiva significa que ela vai estar fazendo o papel de um substantivo, vai estar no lugar de um substantivo. Então, e aí essas orações subordinadas substantivas, os substantivos, eles desempenham diversas funções sintáticas dentro de uma frase, né? Como a gente está fazendo uma análise sintática, então a gente está pegando aquela coisa, as funções que os termos fazem e transformando em orações. E aí elas podem ser subjetivas, que é fazendo a função de sujeito, podem ser apositivas, fazendo a função de aposto, objeto direta, objeto indireta, que são os complementos verbais, completiva nominal, que completa o nome, e predicativo. E aí a gente vai dar uma olhada em todas essas classificações. E aí, para isso, opa, um cabelo. Para isso, eu peguei as frases, os períodos que estão os períodos compostos que estão no exercício que a professora de Gleuba colocou no AVA. E aí eu vou destrinchar um pouco essas orações, justamente para a gente entender. Então, vamos começar com as orações subjetivas. O que acontece? As orações subjetivas, elas fazem o papel de um sujeito. Então, se elas são o sujeito, eu tenho uma oração inteira que vai ser o sujeito, então na minha oração principal eu não tenho sujeito. Então, sempre que eu tiver uma oração principal que não tem sujeito, provavelmente a minha oração subordinada vai ser uma oração substantiva, a não ser que eu tenha uma oração sem sujeito, certo? E aí, como a gente tá falando de verbo, tem uma coisa que eu acho legal que é perguntar, fazer uma pergunta pro verbo. Então, esse primeiro exemplo. Sabe-se que os alunos terão uma prova bastante difícil. Quais que são os dois verbos? Sabe e terão. Então, eu tenho duas orações. Aqui eu tenho a conjunção integrante, que é a conjunção que vai introduzir as orações subordinadas, substantivas. Então, eu posso ter ou o que ou o ser como conjunção integrante. Aí aqui, ó, sabe-se. O que se sabe, né? O que se sabe? Que os alunos terão uma prova bastante difícil, sabe-se. Então, isso aqui, ó, é o sujeito desse verbo, certo? Toda essa oração vai ser o sujeito desse verbo. Aqui, ó, passando para outro exemplo. É bom que a prova deste bimestre seja mais fácil. O que é bom, né? Eu localizo os dois verbos, então eu tenho o verbo ser na oração principal e o verbo seja na oração subordinada. E aí, o que eu pergunto? Eu vou sempre focar na oração principal, porque pelo nome ela é principal. Então aqui, ó, o que é bom? Ou então, quem é bom? O sujeito. O predicado é aquela parte da estrutura que fala alguma coisa sobre o sujeito, certo? Então aqui ele tá falando alguma coisa. Sobre quem? Sobre o quê? Sobre esse sujeito aqui, certo? Ó, aí aqui, ó. Foi anunciado que a Rússia sediará a Copa do Mundo de 2018. O que foi anunciado? Quem que foi anunciado? Que a Rússia sediará a Copa do Mundo de 2018. Então isso aqui tudo é o sujeito dessa oração, certo? E aí aqui, ó, foi aquilo que a professora falou nas primeiras aulas sobre tempo composto, né? Que você tem o verbo ser e aí tem um outro verbo no particípio. Só pra prestar atenção que isso aqui
vai contar como um verbo só, né? São duas estruturas, mas ele conta como um verbo só, que é a nossa oração principal. Aqui, ó. É importante que todos trabalhem corretamente. Aí aqui, mesma coisa, né? Eu localizo os dois verbos, então eu separo as orações. Aqui, o que é importante? Que todos trabalhem corretamente. Aqui a mesma coisa. Foi afirmado que o Brasil não venceria a Copa do Mundo. O que foi afirmado? Quem que foi afirmado? Que o Brasil não venceria a Copa do Mundo. É aconselhável que você permaneça calmo. O que é aconselhável? Que você permaneça calmo. É preciso que o professor dê as notas da prova. O que é preciso? Que o professor dê as notas da prova. Então, se eu fosse colocar na ordem direta, ficaria que o professor dê as notas da prova é preciso. E aí, isso dá pra gente fazer com todas as orações. Gente, sobre essas orações é isso. Eu vou trazer outros vídeos trazendo as outras... Vou fazer outros vídeos trazendo as outras classificações. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Qualquer sugestão, comentário, por favor, deixem aqui embaixo. E lembrem-se que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Tchau, gente. Obrigada.